Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, como prometido, estou trazendo aqui, o comentário da prova de nível superior que foi aplicada no domingo aí nesse concurso que a FGV organizou do FunSaúde Ceará, domingo à tarde, tá bom? Então, vamos aqui, ó. A primeira questão fala o seguinte, ó. Débora fez uma maquete de um condomínio na escala de 1 para 150. No condomínio, há uma praça quadrada com 900 metros quadrados de área. Na maquete, essa praça é um quadrado de lado. Bem, primeira coisa, o que é que quer dizer isso aqui, né? Tem uma escala de 1 para 150. Quer dizer o seguinte, que na maquete, por exemplo, imagina a gente vai medir em centímetros. Então, quer dizer que 1 centímetro na maquete equivale a 150 centímetros na realidade, tá? Então é isso que significa essa escala de 1 para 150. Então beleza, ó, vou colocar aqui a praça real, né? Ela tem uma área de 900 metros quadrados, né? Então a gente tem que descobrir aqui, né? Quanto é o lado real, para depois a gente usar aqui a relação, né? Que foi dada para a gente poder descobrir o lado quanto é que é o lado desse quadrado na maquete. Bem, a área de um quadrado é lado ao quadrado, né? Então isso aqui é 900, passa a raiz, então L é igual a raiz de 900, L igual a 30 metros, tá bom? Por quê? Porque, ó, a área foi dada em metros quadrados, tá bom? Então aqui é 30 metros. Só que a relação, ó, que foi dada, né? Eu quero em centímetros, né? Eu quero a relação aqui em centímetros, tá certo? Então, como eu quero em centímetros, eu tenho que transformar aqui 30 metros para centímetros. Só que de metro para centímetro, basta a gente multiplicar por 100, né? Uma vez que 1 metro tem 100 centímetros, tá certo? Então, isso quer dizer para a gente que isso aqui é igual a 30, coloca dois zeros, que é multiplicando por 100 centímetros, tá bom? Então, o lado real da praça é 3.000 centímetros. Beleza, professor, e como é que eu acho agora, né, o lado aqui na maquete? Bem, a gente faz uma regrinha de 3, ó. Na maquete, 1 centímetro não é 150 na realidade? Então, quanto é 3.000 centímetros na realidade? É x, tá? Então, faz aqui, ó, meio pelos extremos, então a gente vai ficar, ó, com 150x igual a 3.000. Então, x é igual a 3.000 dividido por 150. Simplifica 0 com 0, né? Então, 30 dividido por 15 é 2, né? Como tem um zero aqui, então isso aqui na verdade vai dar 20 centímetros. Alternativa correta, item D. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então a segunda questão, ó, ela fala o seguinte: em um conjunto de 12 números, a média de 4 deles é 15 e a média dos outros 8 é 18. Então a média dos 12 números é, olha só, bem, aqui ele fala que a média de 4 é 15. Então eu vou fazer assim, ó, N1 mais N2 mais N3 mais N4. Como é a média, né? Eu tenho 4 termos, eu divido por 4. Isso aqui é 15, tá bom? Então isso faz com que eu consiga saber quanto é a soma desses 4 elementos aqui, né? Basta eu passar aqui o 4 multiplicando o 15, tá bom? Só para economizar, eu vou chamar essa soma aqui de A, tá bom? Então, isso implica o quê? Que A é igual a 4 vezes 15. 4 vezes 15, que dá igual a 60, tá bom? Então, a soma desses 4 aqui é 60. Aí eu faço a mesma coisa para os 8 restantes. Então, eu vou chamar ó, N5, mais N6, mais N7, mais N8, mais N9, N10, N11, N12. Dividido por 8, que é a quantidade, né, de elementos que eu estou somando, e isso aqui é igual a 18. Então, novamente, ó, só para facilitar, para a gente economizar aqui a escrita, eu vou chamar essa soma todinha aqui de B, tá bom? Então, isso implica para a gente que B é igual, de novo, né, basta multiplicar 8 vezes 18. Então, 8 vezes 18. Vamos fazer aqui a continha ao lado aqui, ó.
Então, 18 vezes 8, 8 vezes 8, 64 vai 6, 8 vezes 1, 8 com 6, 14. Então, B dá igual a 144. Pronto, como eu quero a média aritmética de todos, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar justamente todos. E depois dividir por 12, que é a quantidade total. Então, isso é exatamente eu fazer o quê? A mais B, né, que é a soma de todos, dividido por 12. Então, vai ficar 60 mais 144 dividido por 12. Então, somando aqui, né, vai dar 204 dividido por 12. E aí, você fazendo essa divisão aí, você vai encontrar 17. Tá bom? Então, a alternativa correta, item A. Vamos aqui para a próxima questão. Então, a terceira questão da prova aqui, ela diz o seguinte, ó. Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia, que, por sua vez, ganha 25% a mais do que Beatriz. Em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha. Então, pessoal, nesse tipo de questão aqui, que ele fala só de porcentagem, tá? Para facilitar os seus cálculos, o que você pode dizer é que você vai atribuir o valor para um deles, quanto é que ele ganha, tá certo? Então, e sempre, né, o que a gente sugere é que você diga o valor 100. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com porcentagem, 100 é justamente o denominador da porcentagem, né? E isso vai facilitar, vai economizar cálculos, tá bom? Aí, olha só. Professor, então quem é que eu digo aqui que ganha 100 reais, por exemplo? Quem é que ganha 100 aqui? Eu posso dizer que é Alfredo, eu posso dizer que é Flávia. Bem, aí aqui o seguinte. A resposta final você vai dar em relação a quem? Não é em relação a Beatriz? Então, o que eu sugiro é que você observe isso. E você coloque 100 justamente, né, com quem será a resposta final. Até porque observe que aqui também tem uma outra informação envolvendo Beatriz. Então isso vai fazer com que você economize 2 cálculos, tá bom? Se você colocar Flávia ou Alfredo para ganhar 100, vai fazer com que você faça um cálculo a mais do que outra pessoa que fez essa escolha, tá bom? Então esse é o motivo. Inclusive, eu até sugiro, tenta fazer isso depois, né? Coloca, por exemplo, Flávia como ganhando 100 e responde a questão, né, fazendo dessa maneira, para você ver, né, como você vai fazer um cálculo a mais do que o que eu vou fazer agora. Olha só. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui Beatriz, ela ganha 100, tá? Aí olha só. Aqui está dizendo, né, ó, que Flávia, ó, Flávia que por sua vez ganha 25% a mais do que Beatriz. Ora, então, se Flávia ganha 25% a mais do que Beatriz, quanto é 25% de 100? Tá vendo por que facilita? É 25. Então isso quer dizer que Flávia ganha 125. Tá bom? E Alfredo ganha, vou colocar aqui o Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia. Aí aqui é onde você vai ter que fazer o cálculo. Quanto é que é 30% de 125? Tá bom? Então você faz aqui a conta, ó. Basta, ó, 30% é a mesma coisa, ou você coloca 30% de 125, né? Como a gente sempre fala, basta transformar esse de numa multiplicação, tá? Então isso aqui vai ficar, eu vou cancelar um zero com um zero daqui, então 3 vezes 125, né? Que vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 1, 3, dividido por 10. Pronto. A vírgula vai andar uma casa para a esquerda, dá 37,5. Como ele ganha a menos, né? Basta a gente fazer, ó, 125 menos 37,5. Eu coloco vírgula zero aqui para ficar a mesma casa decimal, né? Então 5, vem 1 para cá, 8 para 15 vai dar 7, vem 1 para cá, 4 para 12 dá 8, vem 1 para cá, dá 0. Vírgula abaixo de vírgula, 87,5. Então, esse é o valor que Alfredo ganha aqui nessa nossa simulação, 87,5. Beleza? Pronto. Aí a gente não quer saber, ó, quanto é que em relação ao salário de Beatriz Alfredo ganha, quanto é que ele está ganhando a menos aqui do que Beatriz? 12,50, não é isso? 12,5.
Como eu estou tomando por base Beatriz para ser 100, então esse 12,5 é justamente 12,5% a menos. Então, alternativa correta, item D. Tá bom? Então, faz como exercício desse jeito que eu estou falando. Coloca Flávio para ser que ganha 100, você vai ver que vai ter que fazer pelo menos aqui um cálculo a mais do que esse que eu fiz, de porcentagem. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima questão. Então, a quarta questão aqui falava o seguinte, ó, 3 profissionais de enfermagem atendem, em média, 12 ocorrências em 2 horas. Com a mesma eficiência, 2 profissionais de enfermagem atendem em 4 horas, em média. Então, olha só, essa aqui é uma questão de regra de 3 compostos. Professor, eu posso fazer de outras maneiras? Pode, tá certo? Você pode. Mas olha, a forma que eu vou falar para você aqui, nunca mais você vai errar uma questão de regra de 3 composta. É muito simples. Você vai simplesmente separar em 2 categorias os dados que são dados aqui na questão. Olha só. Primeiro você vai separar os processos e um produto. Como assim, professor? Processo e um produto. Quando você olha, sempre não tem uma conclusão, você está dando algumas informações, que nesse caso aqui é, ó, por exemplo, quantidade de horas e quantidade de profissionais. Isso aqui vai fazer parte do processo. E como consequência disso, a gente vai ter o quê? Justamente as ocorrências, né? O atendimento das ocorrências. Então, para a gente, o nosso produto aqui são as ocorrências, tá bom? Então, o produto final, né, de tudo que eu estou fazendo aqui é para chegar no número de ocorrências. E os processos é justamente o que eu preciso para chegar nessa informação, que nesse caso aqui são as enfermeiras, tá? E as horas. Pronto. Fez isso aqui, identificou processos e produtos, acabou, pessoal. É só colocar aqui as informações e olha, você vai ver como vai ficar fácil. Olha, 3 profissionais de enfermagem, vou colocar aqui 3, atendem em média 12 ocorrências em 2 horas. Tá? Aí ele pergunta depois o seguinte, com a mesma eficiência, 2 profissionais de enfermagem atendem em 4 horas, em média, né, quantas ocorrências? Eu vou colocar X. Pronto. Fez isso aqui, aí você vai fazer o seguinte agora. Você vai passar um tracinho aqui. Pronto. Chegou na parte do produto, você desce, ó, e vem para cá. Aí você vem aqui na linha de baixo. Chegou aqui, você sobe, faz um xizinho aqui e vem para a linha de cá. Beleza? Pronto, e agora, professor? Agora é simplesmente, ó, o que está na linha vermelha você multiplica. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes x iguala ao produto do que está na linha azul. 2 vezes 4 vezes 12. Simplesmente isso, tá bom? Então, ó, como aqui é um produto, né, eu posso simplificar ambos os lados. Se você tem alguma dificuldade nessa hora de simplificar, você pode multiplicar, depois passar dividindo, não tem nenhum problema. Mas como eu tenho multiplicação em ambos os lados, eu posso simplificar aqui, ó, o 2 por esse 2, tá? Imagine que eu estou dividindo todo mundo por 2, dos dois lados. E agora eu vou dividir os dois lados por 3. Quando eu dividir os dois lados por 3, o que é que acontece? Esse cara vai embora e 12 dividido por 3 vai dar 4. Tá bom? De novo, se você não se sente confortável com essa simplificação, faz a multiplicação de um lado, do outro, depois faz a divisão. Só que dessa maneira você acaba ganhando tempo, né? Então x é igual a 4 vezes 4, que é 16. Então a alternativa correta, item E. Tá bom? E aí, fala para mim, é tranquilo ou não é agora? Regra de 3 compostas. Qualquer um exercício de regra de 3 compostas você pode fazer dessa maneira. Conta aí para mim se você já tinha visto esse método e o que é que você achou, tá bom? E se você quiser também que eu faça mais exercícios especificamente aplicando esse método de regra de 3 composta, coloca aí nos comentários que eu preparo depois um vídeo só, né, usando esse método para resolver algumas questões de regra de 3, tá bom? Então vamos aqui para a próxima questão. Então vamos aqui, né, para a quinta questão aí da prova. Ela falava o seguinte, ó, Hamilton, Helena e Homero disputam várias partidas de tênis entre si. Nos jogos de tênis não há empate. Hamilton ganhou 3 partidas e perdeu 4. Homero ganhou 2 partidas e perdeu 6. E Helena perdeu apenas uma partida.
assinale a opção que indica o número de partidas que Helena ganhou. Então, pessoal, só para adiantar aqui, eu já montei um quadrinho aqui e os confrontos aqui para a gente poder fazer a análise. Olha só. Então, a gente tem que Hamilton ganhou 3 partidas e perdeu 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vitórias e 4 derrotas. Tá? Homero ganhou 2 e perdeu 6. Então, 2 e perdeu 6. Tá? E Helena, a informação que a gente tem é que ela perdeu apenas uma partida. E aí ela quer saber justamente quantas partidas Helena ganhou, tá bom? Então, olha só. Eu coloquei aqui, né, já os confrontos. E aí a gente vai simular quem foi que ganhou e quem perdeu de quem, tá bom? Vamos preencher isso aqui de forma lógica usando os dados que estão aqui. Olha só. Então, vamos começar por Helena. Ó. Helena perdeu uma partida. Então, ela perdeu ou para Hamilton ou ela perdeu para Homero. Concordam comigo? Então vamos supor que Helena perdeu uma partida para Hamilton. Então vou colocar aqui, ó, uma partida para Hamilton. Bem, se Helena, esse número aqui vai indicar justamente a quantidade de vitórias que um teve contra o outro, tá bom? Então Hamilton teve uma vitória contra Helena. Então se Hamilton ganhou de Helena, então Helena não perdeu para Homero, tá certo? Então vou colocar aqui 0, ó, porque Homero, né, não ganhou nenhuma de Helena. Beleza? Pronto. E agora, professor? Aí agora ó, a gente já consegue preencher o restante de Hamilton. Por quê? Porque eu coloquei uma vitória para Hamilton contra Helena. Como ele tem 3 vitórias, então é porque ele ganhou quantas vezes de Homero? Ganhou 2 vezes. Pronto, agora Hamilton já está com 3 vitórias, está aqui. Tá certo? Beleza. Agora vamos olhar Homero. Ó, Homero, ele perdeu 2, não foi aqui, ó, para Hamilton. Só que no total ele perdeu quantas? 6. Então, se ele perdeu 2 para Hamilton, é porque ele perdeu 4 para Helena. Tá bom? Então, beleza. A gente já viu quantas Homero perdeu. Já colocamos aqui 2 para Hamilton e 4 para Helena. Mas beleza, aí o que é que acontece? Bem, Homero, ele teve 2 vitórias. Então, como ele não ganhou de Helena, ele só pode ter vencido o Hamilton. Então, vou colocar aqui 2 vitórias de Homero contra Hamilton. Pronto. Então, o que é que acontece? Ó, Hamilton, ele teve quantas derrotas? Hamilton teve 4 derrotas. Né? Então, como o Hamilton teve 4 derrotas, ele perdeu 2 para Homero, então ele também perdeu 2 para Helena. Né? Então, quantas vitórias a Helena teve? Basta a gente somar aqui, né? Ó, 2 mais 4, 6. Beleza? Então, olha só. Isso aqui na hora da prova já seria o suficiente. Você já viria aqui e marcaria, né, a letra B, né? 6 vitórias a Helena teve. Porque você preencheu corretamente, logicamente. Mas, como eu estou aqui para a gente discutir a prova, a gente vai verificar que existe uma outra combinação. Como eu falei, né? Helena perdeu uma partida. Aqui a gente supôs que ela perdeu para Hamilton. E se ela tiver perdido para Homero? Né? Porque isso aqui, na verdade, seria uma análise se a questão poderia ser anulada ou não, né? Se a gente chegasse num valor diferente. Mas para termos de resolução de prova na hora do concurso, bastava você pegar uma combinação aqui que você fizesse logicamente correta e marcar a alternativa. Tá bom? Então, vamos fazer essa outra análise aqui. Olha, então vamos supor agora que foi Homero que ganhou de Helena. Então, isso quer dizer que Hamilton não ganhou de Helena. Tá bom? Pronto. Então, se Hamilton não ganhou de Helena e ele teve 3 vitórias, é porque ele ganhou essas 3 vitórias, ele conquistou jogando contra Homero. Beleza? Já Homero teve 2 vitórias. Uma delas, a gente está dizendo agora que foi contra Helena. Então, ele só venceu uma vez agora o Hamilton. Beleza? Bem, olha só. Hamilton, né? Ó, a gente já colocou aqui que Hamilton teve 3 vitórias. Beleza. Agora, olha só. Homero, né? Ele já perdeu o quê? 3 partidas para Hamilton. E no total, ele perdeu 6. Então, como ele já perdeu 3 para Hamilton, é porque ele perdeu também 3 aqui para Helena. Tá bom? E por fim, né, a gente vem aqui ver quantas derrotas Hamilton teve. Bem,
Hamilton perdeu apenas uma para Homero, né? E como ele perdeu 4 no total, é porque ele teve que perder 3 também para Helena. Então, de novo aqui, ó, se a gente somar aqui, né? 3 mais 3 igual a 6. Tá bom? Então, em qualquer um dos casos aqui, a gente vai chegar na alternativa 6. Então, a questão está correta, né? Mas, de novo, né? Na hora da prova, baixava você fazer, se você fizesse assim ou assim, você já marcaria e seguiria. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Então, a sexta questão aqui, uma questão de lógica proposicional, ela fala o seguinte, ó, considere a sentença. Se todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha. A negação lógica dessa sentença é, né? Então a gente quer fazer, ó, a negação, né? Bem, o que a gente tem aqui é uma condicional, né? Eu tenho P implica em Q. E aí como é que a gente faz para negar, né, a condicional? Bem, primeiro a gente lembra, ó, que P implica Q é logicamente equivalente a não P ou Q, tá certo? Então sempre grava isso aqui. Aí eu quero negar isso. Então negar esse cara é a mesma coisa que negar esse cara daqui. Pronto. Então negando esse cara aqui vai ficar a negativa da negativa dá ele mesmo. Negar o ou é i e nego o que, não o que. Tá bom? Pronto. Então eu vou ter aqui, ó. Vai só procurar agora, ó. Então, ó, todo sapo é amarelo, beleza, ó, que é P. Aqui, né? E não que a gente tem que negar o alguma perereca é vermelha. Então, negar que alguma perereca é vermelha é dizer que nenhuma perereca é vermelha, né? Então, que é exatamente o que eu tenho aqui no item B, ó. Todo sapo é amarelo, beleza, estou fazendo P. E nenhuma perereca é vermelha, não que. Tá? Então, perfeito aqui, a alternativa correta, item B de bola. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui para a próxima questão. Então, aqui a sétima questão, uma questão envolvendo média e mediana. Ó. Fala o seguinte, sabe-se que x é maior do que 11 e que a diferença entre a média e a mediana dos 5 números 2x, 11, 16 e 5 é igual a 2. O valor de x é. Então, olha só. Ele fala que x é maior do que 11. Então, para que é que a gente vai usar isso aqui? Vai usar justamente para a gente saber quanto é que vale a mediana. Por quê? Para saber a mediana, eu tenho que colocar esses números aqui em rol. O que é isso, professor? Eu colocar em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Então, vai ficar ó, 2, 5, 11 e o x, professor, ele é maior ou menor do que o 16? Nesse caso, não importa, tá? Eu poderia colocar x aqui e 16 aqui, ou ao contrário aqui, sem nenhum problema. Por quê? Porque eu quero saber quanto é que vale a mediana. E a mediana é justamente o termo central, que vale 11. Tá? Então, essa hipótese ela vai entrar justamente para a gente saber isso. Então, não importa se x é maior do que 16 ou não, para a gente saber quem é a mediana. Tá bom? Então, nesse caso, a gente sabe que a mediana ela vale 11. Tá bom? Pronto. E aí ele fala que a diferença entre a média, que é a média aritmética, e a mediana é igual a 2. Então, eu vou pegar aqui a soma. Ó. 2 mais 5, mais 11, mais x, mais 16. No caso aqui eu tenho 5, então eu tenho que dividir por 5. Menos a mediana, que a gente encontrou aqui é 11. Isso aqui é igual a 2. Então, eu montei aqui uma equação para encontrar o valor de x. Ó, quando a gente tem uma equação, pessoal, e tem apenas um termo com determinante, para a gente não tirar um MMC aqui, facilitar a nossa vida, basta a gente multiplicar toda a equação por esse denominador. Então, vou multiplicar todo mundo por 5, tá certo? Olha só, quando eu multiplico todo mundo por 5, esse 5 vai cancelar com esse 5 que está aqui. Então, nesse primeiro pedaço aqui, eu vou ficar só o que está no numerador. E aí eu já vou somar. Ó, 2 mais 5 dá 7. 7 com 11 vai dar 18. 18 com 16, 34. Tá bom? Então, esse 5 aqui, ó, ele vai cancelar com esse que está aqui. E eu multiplico todos os outros termos que tem na equação por 5. É isso que eu estou fazendo. Então, menos... Ah, perdão, faltou o x aqui, né? Mais x. Menos 55 igual, e 5 vezes 2, 10. Pronto. Agora é só a gente resolver a equação do primeiro grau. Então, x, 34
menos 55 vai dar menos 21. Né? Isso aqui vai dar, ó, menos 21. Só que como eu vou passar para o outro membro, vai positivo. Então vai ficar 10 mais 21, que implica que x é igual a 31. Tá bom? Então a alternativa correta, item E. Vamos aqui para a próxima questão. Então a oitava questão aqui da prova é uma questão de probabilidade. Ela falava o seguinte: em uma urna há bolas pequenas e bolas grandes, sendo 75% pequenas e as demais grandes. Das bolas pequenas, 20% são azuis e as demais são vermelhas. E das bolas grandes, 60% são azuis e as demais são vermelhas. Retira-se aleatoriamente uma bola da urna e constata-se que ela é azul. Então a probabilidade da bola retirada ser pequena é... Bem, aqui novamente, pessoal, é uma questão que a gente pode usar, né, aquela questão do 100. Né? Então eu posso dizer que no total tinha 100 bolas lá dentro, tá certo? Porque ele só trata de porcentagem. Então eu posso, sempre que acontecer isso, eu posso usar o valor 100. Aí ele fala o seguinte, né, ó, que há bolas grandes e há bolas pequenas, e 75% ó, eram pequenas. Então se eu tinha 100 no total, eu tenho o quê? 75 bolas que são pequenas, né? E eu tenho, no caso restante, 25 bolas grandes. Beleza? Pronto. Feito isso, ele diz o seguinte, ó, das bolas pequenas, 20% são azuis. Tá? Então, ele separou aqui na azul e na vermelha. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, deixa eu colocar aqui. Aí, olha só, ele disse que 20% era azuis, então é só calcular 20% de 75. Uma forma mais simples de você fazer isso de uma forma rápida é o seguinte: quanto é 10% de 75? Né? Ou seja, basta a gente, né, andar uma casa para a esquerda. Por quê? Porque você lembra que 10% ó, é a mesma coisa que 10 sobre 100. Simplificando aqui, ó, ou seja, é a mesma coisa que eu pegar o número e dividir por 10. Dividindo por 10 é andar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% é 7,5. Só que a gente quer quanto? A gente quer 20%. Então, 10% mais 10% vai dar, no caso, 15 bolas. Tá bom? E aí, se eu tenho 75 no total, e aqui eu já coloquei 15, então vão sobrar, né, vermelhas, 60 bolas. Tá bom? Olha só. Então, deixa só eu inverter aqui para facilitar aqui para vocês o entendimento. Eu vou colocar esse 15 aqui embaixo. Olha só. 15 aqui. E vou colocar o 60 aqui em cima. Pronto. Agora, olha só. Daqui a gente pode usar a mesma ideia também. Ó. Por quê? Porque ele fala que, né, das bolas grandes, 60% são azuis. Então, quanto é 10%? 10% é 2,5. E, então, se eu quero 60%, basta eu multiplicar 2,5 por 6. Né? Se você quiser, faz a conta. Se não quiser fazer de cabeça. Então, dá 0, vai 3, 12 e 3, 15. Só tem uma vírgula, vem para cá. Ou seja, 15 bolas grandes que são azuis. Consequentemente, vão sobrar 10 grandes que são vermelhas. Pronto. Agora, olha só o que é que a questão quer. Ele pegou lá, né, e retirou aleatoriamente uma bola da urna. E aí ele disse que essa bola ela era azul. Tá bom? Mas fala para mim aqui, quantas bolas azuis tem no total lá dentro? Tem 30 bolas azuis, concordam comigo? Em que 15 são pequenas e 15 são grandes. Então, qual a probabilidade dela ser pequena? Bem, a probabilidade vai ser justamente quantas bolas pequenas eu tenho, são 15, de um total de 30. Ou seja, isso aqui vai dar 1/2, que é a mesma coisa que 50%. Tá bom? Então a alternativa correta, item E. Vamos aqui para a próxima questão. Bem, então aqui a questão 9 é uma questão de conjunto, né? Ó, em uma assembleia com 132 votantes, duas propostas foram votadas. Cada votante votou contra ou a favor de cada uma das duas propostas. A proposta 1 recebeu 75 votos a favor e a proposta 2, né, 81 votos a favor.
exatamente 30 votantes votaram contra as duas propostas. Não houve voto em branco nem abstenções. Então, o número de votantes que votou a favor das duas propostas foi. Então, vou colocar aqui, eu tenho a proposta 1, tenho a proposta 2, né? Aí eu vou colocar aqui o nosso universo. E a gente sabe que 30 pessoas, né, não votaram nem a favor de P1, nem a favor de P2, tá bom? Então, o que a gente quer saber aqui, né, é o número de pessoas que votaram a favor das duas propostas, ou seja, eu quero saber quanto é que vale aqui essa nossa interseção. Bem, como aqui, ó, a proposta 1 foram 75, eu tenho que tirar, né, a interseção. Então, vai ficar, ó, 75 menos x. Da mesma forma, ó, P2 foram 81 votos, mas eu já estou colocando x aqui. Então, só P2 foi 81 menos x. Pronto. Então, ó, quando eu somar agora todo mundo, isso tem que dar exatamente a quantidade, né, de votantes. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, 75 menos x, mais 81 menos x, mais 30, igual a 132. Então, aqui eu vou ficar o seguinte, ó, vou cancelar esse com esse. Aqui vai ficar 75 mais 81, vai dar 156, né? Menos x, esse x sobrou aqui, mais 30, igual a 132. Tá certo? Então, ó, somando aqui 156 mais 30, né, vai dar 186. Esse 132 eu vou jogar para cá, ele vai vir negativo, menos 132. E o x eu vou jogar para o outro membro para ele ficar positivo. Tá bom? Pronto, agora é só fazer, ó, 186 menos 132. Então, aqui vai dar 2 para 6, 4. 3 para 8, 5. Então, 54 é o total. Tá bom? Essa é a nossa interseção, alternativa correta, item C. Vamos para a próxima questão. Então, vamos aqui para a última questão da prova. A gente tem, ó, em um colégio, 1/4 dos alunos da turma A e 2/5 dos alunos da turma B foram infectados com a Covid-19. Sabe-se que o número de alunos infectados da turma A é igual ao número de alunos infectados da turma B. Em relação ao total de alunos das turmas A e B, os infectados com a Covid-19 representam. Então, observa aqui novamente, pessoal, esse tipo de questão, né, em que só envolve as frações e a gente quer apenas uma razão, né, assim como a gente viu aquela da porcentagem, a gente pode usar nesse artifício de atribuir um valor para a quantidade de alunos de uma das turmas. E a partir daí calcular a quantidade de alunos das outras turmas, tá bom? Então, olha só, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que na turma B a gente tem 100 alunos, tá bom? 100 alunos. E aí, a partir disso, a gente vai encontrar a proporção. Olha só, então, bem, ele falou que 2/5, né, dos alunos da turma B é que estavam infectados. Então, 2/5 de B, a gente transforma num produto, né? Então, aqui são os infectados da turma B, foram 2/5 de B, ou seja, 2/5 vezes 100. Então, isso aqui dá igual 100 dividido por 5 dá 20, 20 vezes 2 dá 40, né? Então, essa é a quantidade de alunos infectados da turma B. Só que ele falou que o número de alunos infectados da turma A é igual ao número de alunos infectados da turma B. Então, quer dizer que os infectados de A também é igual a 40, tá certo? Só que ele disse na questão, né, que isso equivalia a 1/4 dos alunos da turma A, ou seja, 1/4 de A, onde A que é o número de alunos, certo? Da turma A, isso aqui é igual a 40. Então, basta passar aqui, né, o 4 multiplicando. Então, a turma A tem 4 vezes 4, 16. 160 alunos. Pronto. Aí, olha só. Ele pediu, né, para a gente fazer, né, a fração em relação ao total de alunos das turmas, a quantidade de alunos infectados, né, com relação ao total das turmas A e B. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a quantidade de alunos da turma B com a quantidade de alunos da turma A, tá? Bem, a gente já sabe que a quantidade de infectados, juntando as duas turmas, é 80. E o total de alunos é 260. Então, basta a gente fazer, ó, 80
dividido por 260. Então, simplifica aqui. Simplificando por 2, a gente fica com 4 sobre 13. Tá bom? Então, a alternativa correta, D de Deus. E a gente termina aqui, né? Mais uma correção aqui para vocês, mais uma prova comentada. Se você ainda não deixou o seu like, né? Nos ajude aí, deixando o seu like no vídeo, compartilhando com seus amigos, porque isso só vai fazer com que retorne para você mais material, mais vídeos, mais questões resolvidas para lhe ajudar aí nos seus estudos. Tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.